Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. E nós vamos estudar aqui nesta manhã, com a graça de Deus. Em poucas palavras, nós vamos falar a parte desta doutrina sobre a pessoa do Espírito Santo. Semana passada, nós estudamos aqui sobre os nomes do Espírito Santo. Há um único Deus verdadeiro que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O breve catecismo do Westminster resume: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, da mesma substância e igual em poder e glória, e deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo juntamente com o Pai e o Filho por todos os séculos. Irmãos, esta doutrina, a doutrina do Espírito Santo, tem sido mal compreendida por muita gente. E nós precisamos entendê-la como nós entendemos qualquer outra doutrina, do ponto de vista bíblico. Não é daquilo que as pessoas dizem ser, as experiências das pessoas, aquilo que elas acham. Não, a gente tem que estudar de acordo com o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, a palavra de Deus, é quem norteia todos os ensinamentos, todas as doutrinas. Portanto, nós precisamos pegar esta Bíblia e estudar tudo sobre o Espírito Santo. O que é que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo? Por exemplo, o batismo dos crentes deve ser em nome da Trindade. Isso significa dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Pai e o Filho. Lá em Mateus 28, 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, uma pessoa, um crente, ele é batizado em nome de quem? Em nome do Pai? Somente? Em nome do Filho? Em nome do Espírito? Não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas. Significa dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Por que essa ênfase? Pela simples razão. Porque tem algumas seitas aí dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa, dizendo que o Espírito Santo é uma força somente. Lembra daquela seita lá que diz assim: o Espírito Santo é a força ativa de Deus? Vamos dar nome aos bois. As testemunhas de Jeová negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Eles dizem que o Espírito Santo, acredite se quiser, é apenas uma força cega, como se fosse esta energia, a energia que faz com que uma luz acenda. A energia que passa pelo fio, nós não podemos ver, mas existe. Quem duvidar é só pegar no fio para ver se existe ou não. Só que aquela força que transmite a energia, né, aquele meio que é o fio, e a força que passa por dentro do fio é uma força cega, não é uma pessoa. Já o Espírito Santo, embora seja uma força, embora tenha poder, embora tenha outras características de uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que uma pessoa tem as características ou os atributos de uma pessoa. Quais são os atributos de uma pessoa? Vamos pensar aqui. Você, como é que é você? Ah, eu penso, eu falo, eu ouço, eu me entristeço, eu planejo, não é assim? Pois é, todos nós temos essas características e o Espírito Santo também tem essas características. O Espírito Santo pensa, planeja, ama, perdoa, se entristece. Se fosse uma força cega, poderia ter essas características? Claro que não.
Então, o Espírito Santo é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade Santa é uma pessoa e é Deus. Como Jesus é uma pessoa e é Deus. Como o Pai é uma pessoa e é Deus. É claro que a gente não vai entender plenamente a Trindade. Aqui não vem, agora não vem o caso. Embora as testemunhas de Jeová não aceitem que o Espírito Santo é Deus e também que é uma pessoa, porque eles não entendem, eles não compreendem a Trindade. Grande coisa, eu também não compreendo. Só que a gente não aceita, não é porque a gente não entende. Nós aceitamos a Trindade Santa porque está na Bíblia. É pela fé que nós aceitamos a Trindade. Se alguém entende a Trindade, aí me explique, porque eu não entendo. A gente apenas diz que existe a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus só. E aí eles nos acusam que nós adoramos um Deus de três cabeças, ou três deuses. Não é verdade. Isso é uma mentira. Isso é blasfêmia contra Deus. O que a Bíblia nos ensina é que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. E a bênção apostólica? É em nome de quem? Quando termina o culto, o pastor dá a bênção apostólica, como o apóstolo Paulo deu a bênção apostólica, em nome da Trindade. 1 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Veja, a graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e comunhão do Espírito Santo. Aqui nós temos presente a Trindade. O batismo do Senhor Jesus Cristo. Quem estava presente no batismo do Senhor Jesus Cristo? A Trindade. Jesus, que foi batizado. Quem batizou Jesus? Quem? João Batista. Jesus estava presente. Lá em Mateus 3,16 diz assim: batizado Jesus saiu logo da água e eis que eles abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nós vemos então aqui Jesus sendo batizado, a segunda pessoa da Trindade. Segunda pessoa da Trindade é uma convenção, né, da teologia. A teologia diz que é a segunda pessoa da Trindade. Nós temos o Espírito Santo descendo sobre Jesus como uma pomba, ou em forma corpórea, como diz a Bíblia, em forma de pomba. E uma voz. Quem foi que falou? De quem foi a voz que foi ouvida ali no dia que Jesus estava sendo batizado? Do Pai. Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Portanto, nós temos aí a Trindade presente no batismo de Jesus. Jesus envia a terceira pessoa da Trindade, né? O Pai e o Filho que enviaram o Consolador. Lá em João 15, 26, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O que eu quero enfatizar aqui é que Jesus, que era e é uma pessoa, né, segunda pessoa da Trindade, disse que enviaria a terceira pessoa da Trindade, que ele chama de Consolador. Ele, Jesus, enviaria o Consolador da parte do Pai.
Então, nós temos aqui Jesus, uma pessoa que também era um consolador, ele consolava os seus discípulos, ensinava, orientava, instruía. A palavra consolador, lá no original, nesse texto aqui, é parácletos. E parácletos, a tradução pode ser parácletos, a tradução de parácletos, consolador, professor, mestre, todos estas qualidades ou atributos referente ao Espírito Santo. Jesus disse que dizer o seguinte: eu sou Paráclitos, e eu vou mandar também outro Paráclitos, outro consolador, outro professor. Eu vou mandar alguém que vai me substituir. E este alguém foi o Espírito Santo. E eu lhes pergunto: o Espírito Santo fez ou faz a obra com a mesma competência que Jesus? Sim ou não? O que é que vocês acham? Sim, com a mesma competência. O Espírito Santo, irmãos, tá, por assim dizer, é quem segura a barra na ausência de Jesus. A ausência física, Jesus está ausente fisicamente. Onde é que Jesus está agora? Está lá no céu, à direita de Deus, intercedendo por nós, e vai voltar, está governando este universo e vai voltar para nos buscar, né? No final de tudo. E eu lhes pergunto: quem é que está segurando a barra? Quem é que está preservando a igreja? Instruindo, salvando vidas, usando os pregadores, ungindo os pregadores, preservando a verdade de Deus, a verdade do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo está aplicando a obra que Jesus fez, a obra redentora. Lá na cruz, Jesus deu a sua vida, o que era necessário e indispensável para a nossa salvação. E quem é que aplica no nosso coração? É o Espírito Santo. Pediria que alguém aqui que está aqui, por favor, fechasse aqui o som, que está um pouco atrapalhando. Parece que é a dona Datinha. Eu pediria que fechasse aí, dona Datinha, por gentileza. Então, o Espírito Santo, ele faz a obra do, não é? O papel de consolador. Ele faz com que foi ele que fez com que os discípulos se lembrassem do que Jesus tinha dito. A semana passada nós falamos um pouco sobre isso. Quando Jesus estava andando aqui pela terra, tinha alguém com uma anotação atrás? Um caderno e um lápis atrás? Não tinha. Mas como é que nós temos a Bíblia hoje? Suponhamos que Jesus estivesse andando, estava lá Pedro anotando. Sim, peraí, Jesus. Repete aí o que o senhor falou. Foi assim? Não. Mas como é que nós temos a Bíblia hoje? É que anos depois, em que a Bíblia, em que Jesus, depois que Jesus tinha subido, anos depois, os apóstolos pegaram e foram escrever aquilo que Jesus tinha dito. Só que era tanta coisa, irmãos, que Jesus tinha dito, que Jesus fez, que era impossível para um ser humano lembrar e escrever de forma fidedigna. E eles precisavam ser fiéis. Eles precisavam escrever como aconteceu, como eles ouviram. E quem foi que os ajudou? O Espírito Santo. O Senhor Jesus falou: ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E quando Pedro, João, quando os outros, inclusive que não eram discípulos ali, os primeiros discípulos de Jesus, como foi o caso de Lucas, Lucas não foi discípulo de Jesus ali nos primeiros dias. Lucas foi um médico que apareceu depois na história, provavelmente discípulo de Jesus.
Mas o Espírito Santo inspirou a Lucas, ou supervisionou o que Lucas escreveu. O que Lucas escreveu, na verdade, foi um apanhado, foi uma pesquisa científica que ele fez, como se fosse um estudante de teologia que precisava fazer um trabalho para entregar no final do curso. Foi exatamente o que Lucas fez. Ele pegou várias fontes, e escreveu o Evangelho de Lucas. E depois escreveu também Atos. E acredite, a fonte principal foi o Espírito Santo. O Espírito Santo foi orientando Lucas. Ó, Lucas, faça assim, assim. Estou falando nas minhas palavras. Mas o Espírito Santo supervisionou o que foi registrado no Evangelho, de tal maneira que você pega os Evangelhos e não vai encontrar contradições. Os três primeiros Evangelhos, irmãos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de Evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa mesma visão. Cada, é, cada autor escreveu e você vai perceber que um parece que copiou o outro. É possível que tenha havido uma cópia, mas nem tudo. Já o Evangelho de João foi escrito numa outra perspectiva. O Evangelho de João, embora não tenha contradição nenhuma com os outros evangelhos, mas é, a escrita ou os registros são um pouco diferentes no sentido de que um tem o outro e os outros não têm. Porém, os três primeiros, como eu falei, são evangelhos sinóticos, não é? Mesma visão, e João tem uma característica peculiar, que parece, inclusive, um pouco com as cartas que ele escreveu. O que eu quero dizer é que tudo isso, os evangelhos sinóticos, o evangelho de João, as cartas de João, todas estas cartas, todos estes escritos foram inspirados pelo Espírito Santo, e que é um trabalhão para nós, ok? O que eu quero dizer é que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa e é Deus, uma pessoa divina, como Jesus é uma pessoa divina, e que fez um papel singular, um papel extraordinário, que não poderia ser substituído. O Espírito Santo não poderia fazer o que Jesus fez. E Jesus fez o que fez, dando a vida, morrendo, pagando os nossos pecados, ressuscitou, subiu à direita de Deus, e aí entra a pessoa do Espírito Santo, né, a terceira pessoa da Trindade, em cena, e no presente momento nós temos, de forma, digamos assim, a sobressair a ação do Espírito Santo. É claro que onde está um, está o outro, né? Quando a gente se reúne, a gente diz, Jesus está aqui presente. E está mesmo, através do seu Espírito. É. Mas se formos olhar assim, de maneira literal, Jesus está no céu, o Espírito Santo está aqui nos guiando. O Pai está no céu, mas está aqui também. Jesus está no céu, mas está aqui também. Você entende? O Espírito Santo guia, fala, ouve, anuncia, glorifica a Jesus. Lá em João 16, 13, abre aí, por favor. João 16, 13. Vamos ler esse texto. João 16, 13 e 14. Diz assim, viu? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, nesse texto aí que foi lido, esses 2 versículos, você vai perceber o Espírito Santo guiando. Ó, no início lá, ele vos guiará. Então, quem é que guia? Uma pessoa, né? Porque não falará? Quem é que fala? Ou quem falará? O Espírito Santo, é uma pessoa. Depois ele ouve. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Quem é que ouve? Uma pessoa, o Espírito Santo. Anuncia. Quem é que anuncia? Uma pessoa, o Espírito Santo. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Glorifica. Ele me glorificará. Quem é que glorifica? O Espírito Santo. Quem é que o Espírito Santo vai glorificar? Jesus. Então, por assim dizer, o Espírito Santo é alguém que aponta Jesus, certo? É interessante que o Espírito Santo, ele não tem uma ênfase de se glorificar, inclusive de aparecer. A ênfase do Espírito Santo é glorificar a Jesus, é fazer com que Jesus apareça mais e mais. É mais ou menos fazendo uma comparação, como se aqui nós tivéssemos um palco e Jesus estivesse ali no palco e o Espírito Santo como uma grande luz iluminando quem está no palco. Quem está no palco é Jesus. Então o Espírito Santo faz esse papel de apontar, de mostrar para a plateia quem é que deve ser glorificado, louvado, adorado, reverenciado. E essa pessoa é Jesus. E finalmente, glorificará. Já falei aqui. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, né? Jesus, o Espírito Santo recebeu do que é de Jesus, e vou-lo-á de anunciar, portanto, o Espírito Santo é quem nos anuncia Jesus, ou que nos ajuda a crer em Jesus. Você sabia que ninguém consegue crer em Jesus sozinho? Você sabia que ninguém consegue se tornar um crente sozinho? Você sabia que se não fosse o Espírito Santo, você jamais estaria aqui, jamais teria ouvido a palavra de Deus, você jamais teria se convertido? Isso mesmo. Você só é crente em Cristo Jesus porque o Espírito Santo, primeiro, usou alguém para pregar o evangelho a você. Segundo, porque o Espírito Santo foi lá no teu coração, pegou aquela semente que foi lançada no teu coração, porque uma palavra que é pregada, ensinada, é uma semente. O Espírito Santo fez com que aquela semente germinasse, brotasse, crescesse. E hoje você tem Jesus no seu coração, graças ao Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo também na sua vida. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma personalidade que expressa ideias, sentimentos e comportamentos. A Bíblia demonstra isso de várias maneiras. Primeiro, outra pessoa, né? O Espírito Santo é outra pessoa da Trindade. Por exemplo, lá em João 14,6, assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, nós temos conosco outro consolador. Quem foi o primeiro consolador, irmã Genesi, que estava conosco? Não. Nilton. Está chutando, né? Foi Jesus, o primeiro. E quem é o segundo consolador? Irmã Marileide. O outro consolador, quem é? O Espírito Santo. Muito bem. E agora temos o outro, que é o Espírito Santo. Atributos de uma pessoa, certo? O Espírito Santo tem atributos de uma pessoa. Atributos, irmãos, são qualidades. A Bíblia sempre apresenta o Espírito Santo como uma pessoa, atribuindo-lhe traços de personalidade. Por exemplo, inteligência.
Se fosse apenas uma força, não teria inteligência. Uma força é cega, né? O exemplo que eu dei da luz, da energia que acende a luz. Aquela força que acende a luz, que é produzida lá, não sei aonde, por uma máquina, por um movimento das águas, ou sei lá, pela luz do sol, ou tem quais são as fontes de energia? Oi? Vento, né? Vento, a luz solar, a água do Rio São Francisco ou de qualquer outro rio, tudo isso produz energia. Porém, essa energia produzida por essas forças ou por essas fontes é uma, é uma energia cega, não tem inteligência. Ele não fala, ela não fala, não ouve, não ama, não perdoa, não sente tristeza, nem alegria. Tudo isso o Espírito Santo sente. E aí? 1 Coríntios 2,10 diz assim, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Veja, quem é que perscruta? 1 Coríntios 2,10. Quem é que perscruta, senão uma pessoa? Perscrutar é investigar. Você sabia que o Espírito Santo vai lá no teu coração e investiga se você está sendo sincero, se você está sendo honesto com Jesus, se você realmente ama a Deus ou não? Quem faz isso? O Espírito Santo. Ele perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Quem é que sabe as nossas coisas? O nosso Espírito. E quem é que sabe as coisas de Deus? O Espírito Santo. Concluindo o versículo, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Quem é que conhece as coisas de Deus? O Espírito de Deus. Então, quem conhece é porque tem inteligência. E o Espírito Santo tem inteligência. Romanos 8, 27, Romanos 8, 27, diz assim, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Outra característica de uma personalidade: vontade. Primeiro, inteligência. Segundo, vontade. Você acha, Paulo, que o Espírito Santo tem vontade? Sim ou não? Tem. Ele tem vontade. Por exemplo, 1 Coríntios 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-lhe como lhe apraz a cada um individualmente. Quem é que dá dons aos crentes? E o Espírito Santo que nos dá os dons que nós temos e que nós exercitamos na igreja, ele nos dá porque nós merecemos, ou porque nós queremos, ou porque ele dá livremente, ou porque ele dá como lhe apraz. Como lhe apraz. Você entende? Por exemplo, se você tem um dom de pregar, ou de ensinar, ou de cantar, ou de pregar, qualquer outro dom, você tem porque o Espírito Santo quis te dar este dom. Não foi porque você pediu. Eu até gostaria de ter alguns outros dons, mas não tenho. Não adianta. Não adianta pedir, porque o Espírito Santo não vai dar. Ele vai dar aquilo que ele quer dar. Eu queria ter uma voz linda, maravilhosa, uma voz assim, cantadora. Eu queria cantar para todo mundo ficar olhando para mim de boca aberta, sabe? Eu queria cantar para eu vender milhões e milhões e milhões de CDs. Mas não adianta. O Espírito Santo não me deu. Eu tenho que me conformar. Amém? Pronto.
Oi? É, me deu a missão de ser pastor. Pela misericórdia, né? Porque, mas ele dá a cada um dentro das nossas capacidades, dentro da nossa capacidade, e ele vai nos ajudando, certo? Então, pronto, quem dá é ele. Por quê? Porque ele tem vontade própria. Quem manda na igreja é o Espírito Santo, meu querido. Não sou eu, não é você. Quem manda é o Espírito Santo. Em Atos 13, lá no capítulo 13 de Atos, no versículo 1, de 1 a 3, diz assim: olha, presta atenção. Atos, capítulo 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja, várias personalidades aqui, lá na igreja de Antioquia. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que tenho chamado, os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quem pôs sobre Paulo ou Saulo e Barnabé? Quem pôs as mãos sobre eles? Irmão Newton, quem impôs as mãos? Não, não. Quem foi, irmão? Não fica chutando, não. Irmão Orlando, quem foi que impôs as mãos sobre Saulo e Barnabé? Não. Arilton, quem foi que impôs as mãos sobre Saulo e Barnabé? Não. Quem foi? Irmã Ana. Quem foi, Nativa? Quem foi, Cláudio? Vocês não estão prestando atenção, não. Hein? Diga, Vinícius, quem foi? Os profetas que estavam lá? Como é que você prova? Onde é que está escrito aí? Ah. E servindo, versículo 2, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eles tenham chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Meus queridos, quem pôs as mãos sobre eles foi a igreja. A igreja. Agora, quem foi que separou, quem foi que mandou separar Barnabé e Saulo? Quem foi? Irmã, quem foi aqui? Quem foi? Quem foi que mandou? Não. Quem? Quem foi? Quem foi que separou, mandou separar Barnabé e Paulo? Sabe não? Diga. O Espírito Santo, gente, ó. Olha, o Espírito Santo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse, quem foi que disse? O Espírito Santo. Quem disse para a igreja? O Espírito Santo. Certo? O que foi que o Espírito Santo disse? Separai-me, separem agora, separem para mim Barnabé e Saulo. Para quê? Para a obra a que os tenho chamado. Qual foi a obra, Vinícius, que o Espírito Santo tinha na vida de Barnabé e Saulo? Anunciar o evangelho aos gentios. Você percebe como o Espírito Santo tem vontade? Não adianta, não foi a igreja que separou Paulo e Barnabé, não. A igreja impôs as mãos, é verdade. Quem estava lá na igreja? Quem é que vocaciona um pastor? É a igreja? O Espírito Santo. E quem põe as mãos sobre um pastor? A igreja. A igreja. A igreja que já tinha imposto as mãos sobre alguns pastores, aqueles pastores ali fazem parte de um presbitério. Eles vão lá e reconhecem que a igreja reconheceu antes que alguém é pastor. E eles vão lá, impõem as mãos, oram e enviam aquele pastor. Da mesma forma naqueles dias.
A igreja reconheceu, estava orando e jejuando. E perceberam, a igreja percebeu, olha, né, esses dois irmãos aí têm uma obra aí. Esses dois irmãos aí têm um chamado. Vamos enviá-los para pregar o evangelho. Paulo já tinha aí, né, tinha trazido algumas notícias, e aí a igreja reconheceu. Mas quem foi que usou a igreja? O Espírito Santo. E aí vai lá o presbitério, impõe as mãos e envia Saulo e Barnabé para uma obra que o Espírito Santo queria que eles fizessem, que era pregar o evangelho, e eles fizeram uma obra maravilhosa. Paulo, irmãos, foi considerado o maior de todos os evangelistas da história do cristianismo. O apóstolo Paulo. Oi? Antioquia, ao que parece, ficava no norte de Jerusalém, na parte norte, lá em cima, em Jerusalém. Provavelmente Antioquia da Síria, a capital da Síria ali, entendeu? Eles que tinham lá, existia uma igreja forte lá em Antioquia, hein? Sem ser Saulo, isso, exatamente, isso. Mas vamos dar uma estudadinha aí em geografia para a gente descobrir se era realmente, porque tinha duas Antioquias. Vamos descobrir depois aí se era realmente a Antioquia da Síria, onde tinha uma igreja forte, e que eles ali reunidos, porque tinha a igreja de Jerusalém, o texto diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, ok? Então, lá, os profetas e mestres, que era a igreja, né? Foram eles que impuseram as mãos de Paulo e Barnabé. E o Espírito Santo tem emoções e sentimentos? Sim, o Espírito Santo tem emoções e sentimentos. Lá em Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como é que você vai entristecer o Espírito de Deus se ele não tem sentimento? É claro que ele tem sentimento. Como é que você entristece, Newton, o Espírito Santo? Como é que você entristece o Espírito Santo? Pecado. Vamos dar nome aos bois? Vamos dar nome aos bois? Pecado. Quando você comete um pecado, aí você entristeceu o Espírito Santo. É assim que a gente entristece o Espírito Santo, com o nosso pecado. Em Romanos 15:30, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, amor do Espírito, o Espírito ama, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então, aí, Paulo faz este pedido aos irmãos de Romanos, de Roma, né? Em nome de Jesus, ele faz o pedido em nome de Jesus. E pelo amor do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ama. Ele age como uma pessoa. Aí os textos eu não vou abrir, porque são muitos. Ele fala, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo testemunha, tudo isso aí tem um texto, viu? O Espírito Santo ensina, chama e envia pessoas, convence, guia e orienta. Vamos ler pelo menos um texto. Alguém abre aí, por favor, Atos, capítulo 20, no versículo 28. Atos 20:28. Alguém lê aí, por favor? Então, quem foi que constituiu bispos? Quem constituiu bispos sobre a igreja de Deus? A irmã que está lá fora, em pé. Quem foi, irmã Josi? Quem constituiu bispos sobre a igreja? Quem foi, irmã? Você está entendendo o que eu estou falando aqui, não? Está meio voando? Quem foi que constituiu bispo sobre a igreja, irmã Mônica?
O Espírito Santo. Então, foi o Espírito Santo que constituiu bispos. Bispo é pastor, viu? Quem foi que colocou pastor na igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa a qual você pode mentir, tentar, resistir, obedecer. Então, se fosse apenas uma força, a gente ia mentir a uma força? Não. A quem é que nós mentimos? Né? Se é que alguém mente aí, se é que eu posso mentir. Não posso, não devo, né? Mas se a gente mente, a gente mente às pessoas. Tentaram mentir ao Espírito Santo. Lembra lá aquele casal, em Atos 5:3? Aí tem lá aquele casal que mentiu ao Espírito Santo. Eles foram levar uma oferta e chegou lá e disse que era tanto, mas o Espírito Santo falou a Pedro, não, eles estão mentindo aí, ó. Está mentindo, eles venderam, não foi por esse preço, não, foi por outro preço. Foi o que eles fizeram, mentiram. Aí Pedro disse assim, vocês não estão mentindo a homens, vocês estão mentindo a Deus. Vocês, não, né? Vocês estão mentindo a Deus, ou mentindo ao Espírito Santo. Ou, em outras palavras, vocês estão tentando enganar o Espírito Santo. Vocês podem até enganar a gente, mas a Deus ninguém engana. Já viu esse ditado? Você engana a mim, viu? Mas a Deus você não engana, não, viu? Pois é, o Espírito Santo conhece. Tem gente que quer enganar o Espírito Santo, mas a gente não consegue. Tenta, tentar. Alguém pode tentar o Espírito Santo. Aí, Pedro diz a mulher de Ananias, na mulher de Safira. Ananias e Safira, a mulher de Ananias, né? Safira, que é a mulher de Ananias. Aí Pedro diz assim: você está tentando ao Espírito Santo, que está no versículo 9, no mesmo capítulo, capítulo 5. E resistir. A gente consegue resistir ao Espírito Santo? Sim. No capítulo 7, no versículo 51, os homens incircuncisos de coração, os judeus dos dias dos apóstolos, que estavam ouvindo uma poderosa pregação por Estevão, um diácono, ele disse na cara deles: vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Alguém abriu aí? Atos 5, Atos 7, melhor dizendo, 7:51. É claro que eles, no final da pregação do sermão de Estevão, assassinaram Estevão. Como foi, Paulo, que eles mataram Estevão? Apedrejando. Terrível, né? Se alguém abriu aí Atos 7:51, leia aí, por favor. Rapaz, precisa ter muita coragem diante de uma plateia assassina dizer essas palavras. É preciso ter muita coragem. Seus incircuncisos de coração, vocês estão igual os pais de vocês. Os pais de vocês eram incrédulos e assassinos, vocês são a mesma coisa. Vocês estão resistindo ao Espírito Santo. E obedecer. A gente pode obedecer ou desobedecer o Espírito Santo, sabia? Se você obedece à palavra de Deus, você está obedecendo ao Espírito Santo. Se você não obedece à palavra de Deus, você está desobedecendo ao Espírito Santo. O que é que diz Atos 13:2? Por favor, a gente está encerrando. Atos 13:2. Então, o Espírito Santo, né, falou que eles deveriam separar a Barnabé e a Saulo para a obra que ele mesmo queria, que ele tinha chamado. Certo? Portanto, aqui a igreja poderia obedecer ou não. Então, o Espírito Santo falou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que vos tenho chamado. Portanto, meus irmãos, está aqui nosso estudo de hoje. O Espírito Santo é uma pessoa,
O Espírito Santo é um Deus pessoal e presente na sua vida. Ele realmente está presente na nossa vida constantemente. Se nós vivemos uma vida de comunhão com Deus, se nós lemos, procuramos ler a palavra e procuramos fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta, então o Espírito Santo está na nossa vida, certo? Uma outra pergunta: existe conversão sem a ação do Espírito Santo? Sim ou não? Não. É impossível alguém se converter se não for fruto da ação do Espírito Santo daquela pessoa. Nós, irmãos da Igreja Presbiteriana, cremos piamente na soberania de Deus. A Bíblia diz que a salvação pertence ao Senhor. Jonas 2,9. A salvação pertence ao Senhor. Significa dizer que a salvação que começou lá na eternidade passada, passando pela morte de Jesus, a ação do Espírito Santo e até a glorificação, tudo isso de ponta a ponta pertence ao Senhor. Mas, como o nosso estudo aqui foi sobre a pessoa do Espírito Santo, o que nos importa agora é se o Espírito Santo, que é Deus e que é uma pessoa, se ele está realmente governando a nossa vida, o nosso coração. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Muitíssimo obrigado. Aplica em nosso coração. Nos ajuda para que nós possamos, Senhor, compreender mais e mais. Não permitas que haja uma compreensão errada acerca do Espírito Santo, mas que nós vivamos em comunhão, em amor, em obediência, em compromisso com o Espírito Santo, ao Espírito Santo. Nós oramos gratos, Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós. Dá-nos mais e mais do Espírito Santo, Senhor, como diz a tua palavra. Nós, a tua igreja, já temos o Espírito Santo, mas nós queremos ser mais cheios, mais fortalecidos, mais capacitados, mais ungidos, para podermos te glorificar, te adorar e reverenciar. Dá-nos a tua bênção, a tua graça, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra nesta manhã, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.